Pois bem, meus amigos, é um prazer imensurável tê-los conosco novamente para tratarmos a disciplina de Direito Processual Penal com vistas à sua aprovação no exame de ordem. Meus amigos, esta é a nossa 11ª aula. Este é o nosso 11º encontro. E na aula de hoje trataremos de dois institutos de extrema relevância a você, que será aprovado no próximo exame de ordem. Os temas serão denúncia e queixa. Pois bem, meus amigos, durante o tratamento dispensado às modalidades de ações penais, tratamento este que foi dado a elas nos nossos últimos encontros, eu mencionei sobre a denúncia e também já fiz menção sobre a queixa. Então, neste nosso encontro, eu farei uma menção um pouco mais aprofundada a estes dois temas. Vamos lá. A denúncia e a queixa, conforme já dito aos senhores, são institutos análogos. Por quê? A finalidade destas duas peças processuais é a mesma. Elas funcionarão como petição inicial do processo penal. Então, após o recebimento da denúncia e após o recebimento da queixa, terá início a marcha processual penal. Então, elas são comparáveis, são análogas à petição inicial disposta no nosso primo pobre Código de Processo Civil. Meus amigos, a denúncia e a queixa têm os seus requisitos mínimos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 diz que são requisitos destas: a exposição do fato criminoso, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, a qualificação do acusado ou os elementos suficientes para sua identificação e individualização. E por último, além dos documentos necessários que possam instruir a ação penal e a indicação do rol de testemunhas. Então são estes os elementos a serem trazidos pela denúncia e pela queixa. Meus amigos, o artigo 26 do Código de Processo Penal fala que a ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou de polícia. Adianto aos senhores, este procedimento não mais é compatível com o nosso ordenamento. Por quê? Ele vai de encontro aos artigos 129, inciso 1 da Constituição e também ao artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Então, o artigo citado, 26 do Código de Processo Penal, é inconstitucional em virtude do seu evidente conflito com os artigos constitucionais já indicados. Ok, meus amigos, falando rapidamente sobre a denúncia e a queixa. Já disse a vocês, reitero, a denúncia é elaborada e ofertada pelo promotor de justiça. Portanto, a denúncia é a peça inicial acusatória nas ações penais públicas. Ao passo que a queixa-crime é a peça inicial acusatória nas ações penais privadas. Meus amigos, no que tange aos requisitos da denúncia, no que tange aos momentos, da denúncia, é necessário que se diga em primeiro lugar quanto ao recebimento. Eu já disse exaustivamente em todas as nossas aulas até a presente. O recebimento da denúncia dá início à ação penal. E no que tange ao ato de recebimento, todos os senhores sabem que vigora o princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Princípio esse que eu já expliquei aos senhores, mas vou reiterá-lo.
livre convencimento motivado. O juiz terá liberdade para apreciação das provas e dos elementos trazidos aos autos, mas a sua decisão, apesar desta liberdade, deverá ser satisfatoriamente fundamentada. Então, o juiz, ao receber a denúncia, deve fundamentar as razões que o levaram a tanto ou não. Esta é uma das grandes discussões no ordenamento jurídico pátrio no que tange ao processo penal. Hoje, infelizmente, vigora o entendimento que um simples despacho já é suficiente para o recebimento da denúncia. Basta que o juiz diga: recebo a denúncia. Não há necessidade na prática que ele aprofunde o seu entendimento. Digo a vocês, enquanto advogados, e os senhores serão em pouco tempo, os senhores devem insurgir contra esta afirmação. E por quê? Todo ato judicial, todo ato decisório judicial deve ser fundamentado. Mesmo o recebimento da denúncia que, para os defensores dessa desnecessidade de fundamentação, o recebimento da denúncia é um ato simples, onde o juiz só verifica a existência dos elementos necessários e, estando presentes os elementos necessários, haverá o recebimento. Então, para os defensores, este não é efetivamente um ato decisório. É um ato onde o juiz só verifica a presença de determinados requisitos. Por óbvio, os senhores, enquanto advogados, não concordarão com esta posição. Outra questão diz respeito à forma. E no que tange à forma, denúncia e queixa apresentam a mesma característica. Qual seja, a denúncia e a queixa serão escritas, serão redigidas e escritas. Cabe a pergunta: existe exceção? Há no ordenamento jurídico penal algum procedimento que admita a denúncia oral? Sim, meus amigos. O procedimento sumaríssimo, aquele procedimento da Lei 9.099 de 95, admite que, no GCRIM, o promotor de justiça ofereça a denúncia oral. Então, como regra, a denúncia é escrita. Exceção feita às infrações penais de menor potencial ofensivo, onde a denúncia perante o juizado especial criminal serão ofertadas oralmente. E por que serão ofertadas oralmente? Porque o princípio da oralidade é um dos princípios regentes do procedimento sumaríssimo. Portanto, em respeito a este princípio, a denúncia lá é oral. Senhores, no que tange à rejeição da denúncia e da queixa. No que tange à rejeição da denúncia e da queixa. Havia expressamente consagrado no Código de Processo Penal o artigo 43. Mas os senhores, alunos e estudantes diligentes que são, têm um código atualizado e perceberão que o artigo 43 foi revogado pela Lei 11.719 de 2009. Senhores, no que tange ao momento anterior ao oferecimento da denúncia e da queixa. Como assim, momento anterior ao oferecimento da denúncia e da queixa? Nós estudamos o inquérito policial e eu já mencionei a vocês o artigo 28 do CPP. O promotor de justiça opina pelo arquivamento do inquérito policial. O juiz de direito terá 3 opções quando não concordar com este arquivamento. O juiz de direito encaminha este inquérito ao Procurador-Geral de Justiça para que ele, Procurador-Geral de Justiça, tenha aí sim 3 opções. Concorde com o arquivamento, aí o juiz estará adstrito, estará vinculado a essa decisão, nada mais poderá ser feito, para que o Procurador de Justiça, ele próprio, proponha a denúncia ou nomeie um outro promotor de justiça que estará obrigado a oferecê-la. São estas as circunstâncias
antes do oferecimento da denúncia. Então, quando o inquérito é encaminhado ao promotor de justiça. E por que eu fiz menção ao artigo 28? Para lembrá-los que o promotor de justiça não é obrigado a oferecer a denúncia. Ah, mas há o princípio da obrigatoriedade. Sim, há o princípio da obrigatoriedade. Então, ele será obrigado a oferecê-la quando existirem os elementos relacionados à autoria e os elementos materiais relacionados à infração. Mas quando não houverem elementos relacionados à autoria ou à materialidade da infração, ele deve opinar pelo arquivamento. Tá? Só para reiterar algo que eu já havia dito anteriormente. Ademais, meus amigos, a denúncia tem prazo para ser oferecida. A denúncia será oferecida no prazo de 5 dias, quando o réu estiver preso, e 15 dias, quando o réu estiver solto. 5 dias, réu preso, 15 dias, réu solto. Seguindo aquela regrinha que nós já utilizamos até aqui, pensem no horário que o promotor vai embora do gabinete, às 5h15 da tarde. 5 dias, réu preso, 15 dias, réu solto. Regra geral no que tange ao prazo de denúncia. Por quê? A Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, dispõe de prazo diverso. No que tange à Lei de Drogas, o prazo de denúncia, ou para o oferecimento da denúncia, será de 10 dias em qualquer circunstância. Então, a Lei de Drogas, que traz uma exceção, está no meio das duas. Ou seja, regra geral 5 e 15, regra da Lei de Drogas 10 em qualquer situação. 5, 10, 15. 5, 10, 15. 5, 15, regra 10, a exceção. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo até aqui? Já que falamos dos aspectos relacionados à denúncia, acho importante, num último momento, que eu diga sobre a inépcia da denúncia. Inépcia é aquela denúncia que não especifica, não descreve, mesmo que sucintamente, o fato criminoso, os atributos do acusado e não faz menção aos elementos dispostos no artigo 41 do CPP. Então, na ausência de um daqueles elementos, a denúncia será inépcia. Só atenção no que tange, meus amigos, atenção no que tange a prova testemunhal. Se o MP não arrolar nenhuma testemunha, não haverá inépcia da denúncia. Tá? Então, a inépcia diz respeito ao fato ou à indicação do acusado. Nestas circunstâncias, a denúncia será considerada inépcia. A denúncia será considerada inépta. Ademais, meus amigos, devo fazer uma breve menção sobre a queixa-crime. A queixa-crime admite aditamento pelo MP. Após o oferecimento da queixa-crime, o Ministério Público poderá aditá-la no prazo de 3 dias. E no caso de ação penal privada, o Ministério Público funcionará como fiscal da lei, verificando a legalidade ou a correção dos atos praticados pela parte, especialmente pelo autor da queixa-crime. E no que tange a queixa-crime, é necessário que eu faça menção ao artigo 44 do Código de Processo Penal, que diz que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas ao juízo criminal. Eu já mencionei isso a vocês, reitero. A procuração conferida ao advogado para que ele promova a queixa-crime depende de poderes especiais, os quais deverão constar do instrumento de mandato. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Eram essas as informações primordiais a serem transmitidas sobre a denúncia e sobre a queixa. Artigos 26, 28, 41, 44 e 46 do Código de Processo Penal. Foi um prazer poder estar
um pouquinho, mais um pouquinho com os senhores. Não esqueçam, não esqueçam, falta pouco para a glória, meus amigos. Então lutem, lutem, que no final tudo dará certo. Gostou da aula? Peço gentilmente que faça um compartilhamento.